Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC, um programa com o apoio dos estudos pós-graduados em História da Ciência, que traz toda semana, na casa do telespectador, um debate sobre as origens da ciência moderna, as origens dessa vida high-tech que invade a cozinha, o banheiro, o quarto, a sala, a rua, o ônibus, o estádio de futebol, onde a gente vai, alguém tem algum aparelhinho que de pequenininho ele não tem nada, ele só tem o tamanho. Dentro dele a gente tem possibilidades cada vez mais complexas, cada vez mais aplicativos nos bichinhos, e nós queremos aqui no programa Nova Estela Ciência e Debate discutir as origens, os caminhos, como é que isso aconteceu e para onde isso tudo está nos levando. Temos hoje um convidado muito especial, ele não é da casa, mas é amigo da casa, o professor Luiz Carlos Menezes, da USP, é professor e educador, com uma longa carreira dentro da universidade e fora da universidade, o que é muito importante, quer dizer, atuou em projetos decisivos aí na formação do ensino de ciência no nosso país, no nosso estado, e que hoje, né, ele já volta aqui ao Nova Estela, muito bem-vindo novamente. Hoje eu pedi para ele, né, puxar para um assunto que eu tenho um carinho muito grande, né, que é um professor, que foi professor dele, e eu já conheci com mais idade por causa da ditadura, né, que é o nosso querido Mário Schemberg, né, ou Schemberg, como ele falava com seu acento nordestino, que, de certa forma, tinha uma série de características, né, como pessoa, como intelectual, como pensador, que nos marcou muito. E como nesse país parece que as pessoas, né, perdem rápido, né, toda palestra que eu dou sobre o Mário Schemberg, eu pergunto quantos já ouviram falar, né? E tirando, você sabe que existe uma escola pública lá perto aqui em São Paulo, da Represa, Billings, e existe uma particular na Granja Viana, muito top, e essas, na verdade, são as referências que mais um primo estudou na escola Mário Schemberg, alguém estudou, não há muito registro. Eu queria aproveitar a presença do Menezes aqui na PUC, que trabalhou, que conviveu com o Schemberg, para a gente conhecer um pouco mais desse personagem tão importante da nossa história brasileira e da ciência, né? Pois é, o Mário foi uma espécie de mentor para mim, né? Uma espécie de, para usar uma metáfora, uma espécie de pai intelectual. E era um personagem absolutamente múltiplo nos seus interesses e na sua inteligência. De uma firmeza ética muito grande, uma inteligência riquíssima, né? E foi um grande privilégio ter contado com a orientação e com a amizade do Mário Schemberg. Podia começar por falar da grande diversidade do interesse do Mário. Ele era um militante socialista, indiscutivelmente, tinha convicções muito fortes sociais, mas uma cabeça muito independente. Não havia partido nenhum que dissesse pense assim. Ele pensava com enorme liberdade. E nesse pensar de grande liberdade, ele, ao lado de ser um grande cientista, talvez o maior desse país, um dos maiores, com certeza, ele era um crítico de arte reconhecido, e tinha um olhar muito especial sobre a arte. Teve uma liderança muito grande sobre os jovens artistas. Ele era mecenas de alguns artistas que em dificuldade, ele apoiava, como o Valdomiro, como muitos, e alguns artistas consagradíssimos foram do seu convívio de amizade, como a Lígia Clark, né? Então, o Mário era um homem da ciência, era um homem das artes ao mesmo tempo. Tinha um grande interesse em espiritualidade, coisa curiosa, era socialista, marxista e tal, mas ele olhava a espiritualidade com muito apreço. Aliás, entre os presentes muito bonitos, ele me deu um livro sobre história das religiões, muito interessante. Nem ele nem eu éramos religiosos, no entanto, esse interesse sobre pensar o ser humano nas suas múltiplas dimensões era uma coisa que me ligava ao Mário e que eu aprendi com ele. Mas, quando a gente foca
digamos, no métier mais claro do Mário, que era a ciência, aí também a multiplicidade aparece, e de uma maneira muito rica. Os trabalhos mais importantes, mundialmente mais reconhecidos do Mário Chember, estão ligados numa associação entre física de altas energias, física de partículas elementares e cosmologia. E, nesse sentido, absolutamente pioneiro. Por exemplo, ninguém entendia como é que certas estrelas conseguiam explodir, porque elas eram tão densas, como é que a energia conseguia escapar, né? E ele, com outro grande cientista, George Gamow, descobriram isso e deram um nome muito divertido. Eles descobriram que era um neutrino, a partícula, o neutrino que não interage muito pouco, então escapava com facilidade. Então o neutrino era a partícula que levava a energia embora das estrelas sem a gente perceber como é que saía, né? E eles deram um nome muito bem humorado, que era efeito Urca. Urca era o nome de um cassino no Rio de Janeiro. O jeito era depenado, perdia o dinheiro, não sabia nem como, tão rapidamente ia embora o seu dinheiro. Não é? Então, o nome efeito Urca, para a perda de energia das estrelas, tem a ver com esse bom humor, né, do Mário, que tinha um humor muito ferino, muito interessante. Então, veja, por um lado, ele era um homem da cosmologia, da física, olhando o universo, evolução de estrelas e vai por aí. Campo que se tornou absolutamente importante na física. Então, ele tinha já essa percepção. Mas, ao mesmo tempo, ele, no campo das muito baixas energias, porque esse é o campo das altíssimas energias, das baixas energias, foi ele quem teve a percepção de que a ciência, que na época era muito dominada pelo nuclear, a física nuclear, físico que não fosse nuclear não era sério, físico nuclear, né? Isso era a tônica até os anos 60. Ele percebeu, antes de todos aqui nesse país, que era preciso nos voltarmos para as baixas energias, para a física da matéria condensada. Então, a física de sólidos, a física de matéria condensada, foi ele quem teve a iniciativa de começar esse laboratório e essa área de pesquisa, e muitos cientistas se aglutinaram em torno disso, como Carlos Quadros e depois Newton Bernardes. E hoje ninguém tem nenhuma dúvida que é a área predominante, né? De onde saíram os cristais? Cristais, semicondutores, toda a informática, lasers, quer dizer, e agora a nanotecnologia, etc. Então, essa percepção do Mário mostra que é um homem que sabia olhar para onde as pessoas não estavam olhando, né? Aliás, ele sempre tinha essa visão, que eu chamei a visão de soslaio, né? De olhar para onde não se está olhando e perceber ali a coisa preciosa que vai ser, digamos, a nova bola da vez, por assim dizer. Então, tanto no pensar social, como no pensar humanístico, artístico, científico, o Mário deixou contribuições muito, muito preciosas. E é interessante olhar, a partir dessa discussão da trajetória e das contribuições do Mário Chember, a física hoje. Ela é majoritariamente centrada nas pesquisas de baixas energias, mas com uma variedade temática muito grande. Eu mencionei a nanotecnologia, que é um campo de fronteira, e a nanociência, que lida com a perspectiva de manipulação em nível molecular e de produção de organizações novas da matéria, novas propriedades, portanto, com essa manipulação na ordem de 10 angstroms, digamos. Essa nova área convive com a evolução das áreas anteriores. Então, toda a computação hoje está centrada, sobretudo, em semicondutores, né? Nos chips semicondutores, e as informações transmitidas por luz coerente, por laser, né? Você
está fazendo um telefonema, você não sabe, mas boa parte do seu telefonema só chega lá passando por fibras óticas, tá certo? Dentro da qual você tem um sinal de luz modulado, carregando informações. Do mesmo jeito que, desde de há um século atrás, ondas eletromagnéticas trafegando no vazio carregam informações moduladas. Mas há muitas pequenas, quase micro-áreas com contribuições novas. Então, quando se fala de computação quântica, na realidade é diminuir ainda mais o tamanho do lugar onde eu vou guardar uma informação. E, portanto, miniaturizando, muitas vezes barateando e aumentando a velocidade de processamento dos sistemas. Então, um aparelhinho como esse tem uma capacidade de processamento e de memória muito maior do que os primeiros computadores dos quais eu fui técnico, aliás, né, aqui no Brasil. Eu era estudante de física. Não, na IBM. Na IBM. Eu era estudante de física e técnico da IBM. Tinha um nome pomposo, Customer Engineer, né, engenheiro do cliente. Mas, na realidade, eu fiz a transição das máquinas eletromecânicas, a contabilidade mecanizada, aquelas máquinas com eixos, fazia barulhão e tal, para os primeiros computadores, que eram os 1401, que chegaram aqui. Ora, a Prefeitura de São Paulo comprou o primeiro conjunto de máquinas. Era uma sala, acho que umas 10 vezes essa aqui, com ar-condicionado, com dezenas de máquinas, com aquelas fitas magnéticas enormes. Toda uma parafernália, não tinha a memória que tem no seu celular hoje, nem a capacidade de processamento. Então, para você ver, das máquinas eletromecânicas para o computador já foi um salto. Agora, houve um abismo, né, vencido entre aquilo e a capacidade de processamento atual de sistemas cada vez menores e mais potentes. Então, as fronteiras da tecnologia, as fronteiras da ciência estão assim coladinhas, cada vez mais próximas, né? E num mundo em que nós não sabemos para onde estamos indo, quer dizer, isso produz uma curiosa perplexidade. A mecanização no campo, a automação na indústria, a informatização nos serviços, enxugou toda a base do sistema produtivo. Quem só for capaz de fazer o que as máquinas já fazem está desempregado. Isso produz uma questão mundial de caráter social e econômico não desprezível, né? Então, talvez soluções quebra-galho, como o Bolsa Família, vão ter que ser universalizadas, porque não é só aqui, não. Você produzir gente com critérios éticos, estéticos e com uma formação sofisticada para inovar, para fazer julgamentos que o sistema não são capazes de fazer, não é coisa fácil. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre o Mário Schemer e as suas considerações, né? Que eu estava pensando, mas de repente já repensei, né? Quando você estava falando, eu ia te falar assim, poxa, seria bacana o Mário Schemer estar vivo, né? Para ver, porque uma coisa que você pegou, que eu também realmente percebi, é muito forte no Mário Schemer, é essa capacidade, acho que é o Décio Pinhatari que comentou, né? Que ele viaja para as estrelas mais longínquas e mais, né, afastadas da Terra em todos os sentidos, né? E depois volta, né, e encarna como um ser humano preocupado, envolvido aqui, né? E eu ia te dizer, puxa, eu lembro dele comentar de fato essa coisa que é quase que um princípio dele, né? De que ele dizia que não era dele, era de algum, não sei se era Niels Bohr, de algum físico aí da primeira metade do século XX, que dizia que tudo que eu penso, né, pode acontecer, e tudo que acontece pode ser pensado, mesmo que tudo tenha seu tempo e demore, né? E o Schemer, ele ia mais longe, ele falava, e tudo que eu penso que acontece, vai acontecer na minha cozinha. É o que você falou, quer dizer, por mais abstrato e maluco que sejam as ideias, né? Um dia o ser humano, ele sempre falava assim, por isso que eu não sou físico, eu sou matemático e engenheiro, né? Os dois diplomas que ele tinha na vida, né?
Era matemática. Ele falava, talvez essa formação de engenheiro que me marcou, por eu sempre pode ser que nem que eu viva, né? Mas e ele ainda viveu. Eu lembro que o laser, os disquinhos, não era nem ainda CD, CD-ROM, DVD e tal. Não, era aqueles primeiros disquinhos para tocar música, só música, né? Já era Mas ele chegou a ver isso. E as facas na cozinha. Porque é engraçado, ele era um apreciador. Ele já adoecido, ele já tinha em casa um computadorzinho, daqueles ainda com memória de fita magnética acoplada e tal, mas já tinha um pequeno sistema editor. Agora, eu não sei, você está me entrevistando, dá a impressão que sou eu que sei do Mário, né? É bom lembrar, para quem estiver nos vendo, que você foi o principal editor das ideias do Mário Chambers. Foi uma coisa muito bacana. Né? Mudou minha vida. Diálogos, né? Entrevistas. Pensando a física, pensando em entrevistas, aliás, eu sou um dos partícipes desses diálogos, dessas entrevistas, mas você foi muito importante no apresentar o Mário para um público mais amplo do que o público interno da ciência ou das artes. Hoje em dia ele estaria aqui no Nova Estela, com certeza. Com toda certeza. Está com a gente. Seria muito divertido. De certa maneira está. Mas aí que está. O que eu queria te falar é assim, na hora que eu estava, né, você estava terminando o raciocínio, eu embalando esse comentário, daí num instantezinho você mencionou alguma coisa ética de novo, você já tinha falado no início, né? Isso. Daí eu já me dei um perrep. Será que, coitado, ele não iria sofrer? Porque esse espírito, eu vou te falar, o nosso centro aqui de pesquisa, talvez por causa da área da química, que é muito forte, a nossa área aqui na PUC de História da Química, acabou levando o nome de Simão Matias, né, que foi o nosso orientador. E foi meu grande amigo. Grande amigo. E os dois, eu sempre fico pensando, Mário Chambers e Simão Matias, os dois tinham compromissos com a ética, que eu não sei se ainda existe, você entende? Quer dizer, se as novas gerações, os novos políticos, né? Porque os dois, né, o Chambers diretamente, como você falou, um militante também da política, foi eleito, foi cassado no AI-5. Tudo. O Matias um pouco menos, mas teve um filho, né, que depois é exilado do Brasil muito jovem, tudo. Então ele também estava muito envolvido, ajudou a gente a fugir do Brasil. Convivi com o Gilberto também, em Paris. Conviveu com o Gilberto depois, também. Então, você vê, quer dizer, são pessoas, né? Eu encontro você aqui, a gente coisa que lembra e ressalta o aspecto ético. No entanto, né, hoje em dia a gente tem um problema sério que dá a impressão de que ética e, né, não sei, se banalizou o negócio da pizza, né? Cada vez que começa a investigar alguma coisa, alguém já fala calabresa, mussarela, tomate, o que vai dar, tal. E me chateia, né? Porque é o que você falou. Eu acho que o Mário talvez nos orientasse nisso aí. Eu estou começando um livro novo, pensando educação, sociedade, um pouco política. E me faz falta o Mário, como me faz falta o Paulo Freire, que também foi muito amigo. São duas pessoas com quem eu gostaria de trocar ideias nesse sentido. Mas eu vou dar uma ideia do que tem a ver com a coisa da ética. Eu acho que a aventura humana está se aproximando de uma espécie de singularidade, no sentido matemático, um ponto de... deixa eu ver se eu consigo rapidamente expressar o que é essa singularidade. Se você volta 10 mil anos atrás, civilização engatinhando, levava da ordem de 1000 anos para um processo alcançar a espécie toda. Domínio do fogo, da agricultura e que tais. Se você está 1000 anos atrás, um processo que alcançasse levava 1 século. Há 1 século atrás, décadas. Hoje, um treco, como falei, os jovens podem hoje estar no meio de um processo que aconteceu na vida dele. Nós não sabemos na nossa vida o que será a profissão daqui a 10 anos se a gente tiver vida. Muitas das profissões terão desaparecido. Sem dúvida. Há profissões hoje que não existiam há 10 anos atrás. Acho que eu vi uma análise que de 10 profissões, 6... Web designer. Web designer. Tá certo? Tuiteiro como você, tá certo? Então, as profissões são efêmeras e não só as profissões. Muitas das práticas sociais estão sendo muito rapidamente transformadas
E isso está se aproximando de um ponto de singularidade, em que você já não sabe... Vamos pegar uma coisa que nós estamos vendo nesse momento, as crises econômicas, a americana e a europeia. Elas estão resolvidas ou não estão resolvidas? A comunidade europeia se mantém una ou se racha? Qual será o peso e o papel político e econômico da China daqui a 10 anos? Alguém ousa dizer? Então, a rapidez dos processos e o caráter surpreendente dos processos e das coisas anda num ritmo quase frenético. Então, o que é conduzir, o que é educar um jovem hoje? Para a ciência, para as artes, para os valores, se eu não sei para que mundo eu estou educando? E que princípios eu tenho que né? A bússola não funciona mais, eu preciso de um giroscópio, porque os campos magnéticos bagunçam a minha bússola, eu preciso de um giroscópio. Qual é esse giroscópio que me orienta o meu fazer, seja como cientista, como educador, né? Ou artista? Eu acho que é preciso eu penso uma ética que eu estou chamando de ética da aventura. Ética da aventura. Ética da aventura. A ética que nós herdamos do passado era a da permanência das coisas fixas, né? das certezas. É preciso ter a ética da incerteza, como uma aventura é incerta. A aventura tem projeto, você vai andar, não sei o que e tal, só que o projeto convive permanentemente com a surpresa. Nesse sentido, a vida é uma aventura e uma aventura cada vez mais ágil, mais rápida. Como é que eu penso essa ética da aventura? Vamos fazer uma metáfora. Imagina que você sai para uma aventura, uma coisa de juventude, né? Vamos para o mato, vamos não sei o quê, vamos para um lugar desconhecido. Você não deveria ir para uma aventura se você não tiver a certeza de que ninguém vai ser abandonado no caminho, largado para as férias. Então, uma ética da aventura deve implicar ninguém pode ser deixado para trás. Não importa se é um garoto, noia, dependente do crack, não sei o quê, então ele tem que ser acolhido, você não pode largar ninguém para trás. Um outro princípio dessa ética da aventura, e que tem muito a ver com a questão hoje de desenvolvimento socioambiental sustentável, para dar um nome sofisticado, você não vai tomar toda a água antes de achar mais, tá certo? Você não pode acabar com os suprimentos, senão acaba tragicamente a aventura. Então, não deixar ninguém para trás. Preservar, garantir um uso racional dos suprimentos, do meio. E, finalmente, o direito ao dissenso. É uma aventura coletiva, mas não quer dizer que todo mundo tem que fazer a mesma coisa sempre. Você pode, num certo momento, um grupo, alguém dizer, eu quero fazer diferente, esse direito tem que ser garantido. Então, típico da aventura. Típico da aventura, tá certo? Uma aventura não é uma mordida, não é um exército, direita vou ver, esquerda vou ver, tá certo? Tem que ser permanentemente negociado. Então, não deixar ninguém para trás, não acabar com os recursos e garantir o direito ao dissenso. Há diferença. São princípios mínimos, mas eu acho que coisas desse tipo tem que estar presente na vida escolar. Na vida escolar, a escola tem que ser acolhimento, por exemplo, né? Ou no mundo científico. Pega o mundo da ciência, como pensamos no Mário. O sujeito quer investigar uma coisa, o outro quer investigar outra, não tem que todo mundo fazer a mesma coisa. E pode investigar outra a partir de princípios distintos, de intenções e orientações distintas. Essa diversidade é a alma da universidade, é a variedade de interesses e de busca, não é todo mundo tentando fazer a mesma coisa. Então, veja, mesmo no mundo da ciência, no mundo da educação, é preciso esse princípio, quer dizer, não abandonar, quer fazer, você tem que apoiar no que quer fazer, não largar ninguém para trás. É preciso que os recursos sejam racionalmente utilizados e é preciso garantir a diferença.
E não se trata só de tolerância, porque tem a palavra, precisa tolerar, eu sou tolerante com as diversidades culturais, racionais. Isso é quase uma pobreza, é preciso gostar da diferença. Apreciar. Apreciar a diferença. E às vezes a falta dessa apreciação é de uma estultice. Quando eu vejo torcidas organizadas se matando, acabou. Mas que absurdo. O que seria de um time se não tivesse um adversário, não tinha esporte, não tinha futebol? Então, a despeito de eu torcer para um time, eu quero que o outro exista. Eu gosto que haja variedade. Menezes, vou ter que te interromper outra vez. Nosso tempo está chegando ao final. Eu queria concluir com uma coisa muito bacana com esse teu futuro livro aí. Já tem nome, né? Eu estou pensando em chamar em Aprender o Imponderável. Aprender o Imponderável. Que eu queria te dizer que nesse desfecho eu achei muito bacana porque me lembrou o Chamberlain numa coisa fundamental. O Chamberlain viveu a Segunda Guerra, ameaça de Terceira Guerra e tinha essa capacidade como você tem, parabéns, né, de vamos em frente. Você entende? E achar os caminhos para em frente. Eu conheço os meus limites, o Chamberlain é um grande. Eu estou ali na sombra do bicho. Nova Estela Ciência e Debate chega ao final de um programa extremamente elucidador e profundo com o querido Luiz Carlos Menezes.